Economia e Comportamento, com Gisele Fabro. Muito bem, Gisele, mais uma vez muito bom dia. Gisele está aí com a gente. Gisele, vamos lá, Gisele. Vamos falar aqui, fazer até o nosso resumo da semana. Foi muito legal ter a Gisele aqui no nosso programa, porque ela iniciou aqui, nós estreamos na segunda-feira, e a Gisele começou a falar sobre a questão do nosso comportamento em relação à economia. Discutimos muito isso, né? Nosso comportamento em relação à economia. Discutimos que nós somos, eu revelei aqui, que nós somos gastões mesmo, né? Temos isso. Ô Gisele, bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Eu acho que a Gisele Bom dia, Hermínio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos que estão nos escutando e assistindo Bom Dia Cidade aqui na Rádio Guarujá. Muito bem, Gisele. A gente tem como fazer, assim, o que aconteceu, um apanhado da semana, de tudo que você falou aqui, que vai ser importante para que a gente possa refletir e analisar em relação ao nosso comportamento diante da economia, Gisele? Sim, essa semana foi o nosso primeiro encontro e realmente nós tivemos aí temas bastante relevantes para que as pessoas possam entender um pouco mais a economia. Então, nós falamos em relação aos precatórios, né, e a relação da PEC, para que as pessoas entendam de onde vem esse dinheiro do Auxílio Brasil. Falamos também sobre a alta de preços, né, que atinge aí todos os brasileiros e que realmente atualmente o controle orçamentário é muito importante, porque toda vez que a gente vai ao mercado, a gente tem dificuldades em fazer o nosso dinheiro render mais. Além do que você tem aí uma alta grande de energia, de gás, enfim. Então é preciso entender que o quão importante é fazer esse controle orçamentário. Aí nós falamos também sobre poupar, né? Sobre o que muitos brasileiros ainda têm o seu dinheiro na poupança. Porque não é tão difícil poupar, né, Gisele? Você explicou isso bem aqui pra gente. Como é que a gente teria que fazer, qual o caminho que a gente deve seguir para entender como é importante poupar. Inclusive ontem, um amigo, baixinho, aí ele me ligou, ontem a gente conversando, ele falou assim, se eu tivesse ouvido a Gisele há muito mais tempo, os nossos almoços não teriam acontecido. Porque ela falou que dá para economizar, você pode começar a economizar com R$20, né, Gisele? Então... Sim. Sim, o primeiro passo importante é entender os nossos gastos, né? Uhum. Desculpa eu bater nessa tecla aí para você que está nos assistindo, mas saber para onde está indo o nosso dinheiro. Porque quando você fala sobre moradia, as pessoas sabem na ponta da língua quanto pagam de aluguel, sabem quanto pagam de luz, sabem quanto custa um gás de cozinha, mas na verdade elas não conseguem somar, não conseguem contabilizar, não sabem falar no final do mês o quanto que elas gastam com os pequenos gastos, na verdade. Então, essa é a grande questão. Se você conversa com alguém e perguntar, mas quanto você gastou esse mês numa saída, num café, você somando tudo, ela não vai saber lhe dizer. Então, são esses pequenos gastos que são os vilões e que você poderia, de certa forma, equilibrá-los e algum desses valores você poderia poupar. Muito bom. Então, a palavra de ordem é ter a chamada educação financeira, o controle, porque inclusive é o que a gente pensa que o governo deveria fazer, né? E nós falamos de governo, não é só o governo federal, é o governo estadual, o governo municipal, então tem que ter essa, porque, Gisele, não podemos gastar mais do que aquilo que a gente arrecada, né? Isso é um princípio básico na economia.
Sim, inclusive se o governo tivesse uma agenda econômica mais responsável, não estaria aí utilizando o dinheiro dos precatórios para fazer esse auxílio, para pagar esse Auxílio Brasil, não estariam com tantas questões sobre estourar o orçamento federal e, assim, consequentemente, municípios e estados também, né? E o que vale lembrar é que o erro deles não seja justificativa para que você erre também na sua vida, na sua casa, ou seja, não, poxa, mas nem eles economizam, mas nem eles fazem, eu também não vou fazer. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que se espelhar nos bons exemplos, não nos maus exemplos. Muito bom, Gisele, muito obrigado, foi muito legal você ter aceito o nosso convite para estar com a gente. Diariamente ela vai estar aqui, como aconteceu durante essa semana, falando da economia e comportamento, dando essas dicas para investimentos, como fazer planejamento das suas contas, planejamento familiar, doméstico, planejamento doméstico, essa é a expressão correta. Planejamento familiar é uma outra história. Então, planejamento doméstico, que é importante, das finanças, para que a gente possa sobreviver nesse momento que nós estamos aí, que a crise é muito grande e a gente precisa ter muito equilíbrio nesse momento. Então, muito obrigado, parabéns por você estar aqui, uma rádio tão importante como a Rádio Guarujá. Gisele, bom final de semana, muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigada, Hermínio. Até a próxima semana e eu que agradeço aí o convite e poder dividir esse conhecimento com vocês e todos aqueles que nos escutam e estão nos assistindo. 8h51 aqui no Bom Dia Cidade. Economia e comportamento.